Olá, abençoados! E aí, tudo bem com vocês? Bora lá para o nosso devocional Café com Deus Pai. Hoje, dia 8 de abril, aniversário do meu filho, que completa hoje 12 anos. Meu Deus, como o tempo passou. Hoje é um dia inesquecível. É a data que o Senhor preparou para trazer a minha maior bênção, a bênção de ser mãe do Alexandre. Então, quero deixar um beijo para o meu querido e amado filho. Bom, vamos lá para o nosso devocional? Hoje o tema é Viva o seu propósito. E eu vou fazer a leitura de 1 Reis 19:19, que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. No texto que lemos, Elias estava convidando um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor como um grande profeta da nação de Israel. E esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou, decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Perceba que, ao ser chamado, Eliseu não estava parado de braços cruzados, mas estava trabalhando, arando a terra. Ele, então, imediatamente para o que estava fazendo, vai ao encontro de seus pais e se despede. Após isso, ele dá um banquete e então parte em direção ao seu destino profético. Além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado que Deus tinha para a sua vida, mostra o quanto ele amava e respeitava a sua família. Isso me ensina que quando Deus nos dá um propósito, Ele supre todas as necessidades durante o processo. Anos atrás, fui pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Na época, deixei minha cidade natal e fui em direção ao chamado de Deus. E foi um tempo de muito aprendizado e amadurecimento, onde pude ver o cuidado do Pai com a minha vida e da minha família. Ele supria o necessário dia após dia, pois nossa renúncia estava firmada na fé e na confiança que tínhamos em relação ao nosso chamado. Não estou falando para você abandonar a sua vida e seguir para um lugar distante, mas sim para que você saiba que se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá e não deixará faltar nada durante o processo. Seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, a maternidade, enfim. Saiba que Deus sempre lhe sustentará. Apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva os propósitos que ele tem para você. Aleluia! E aqui ao lado diz assim: o nível de sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. E claro, a palavra-chave de hoje é chamado. Amados, essa palavra falou tanto comigo e eu parei para refletir sobre quais são os chamados que o Senhor tem para a minha vida. E eu queria perguntar para você, você sabe quais são os chamados de Deus para a sua vida? Eu tenho alguns. O principal, que aliás eu falei no início aqui do nosso devocional, é com relação à maternidade. O Senhor me chamou para ser mãe do Alexandre. É engraçado porque eu fui ter filho já mais tarde, meu filho nasceu, eu tinha 36 anos, e eu achava até que não podia ter filho. Eu falei, nossa, eu aprontei tanto, né? Eu curti tanto a minha vida, eu fiz tantas coisas, eu achava que eu não tinha, né, mais condições de ser mãe. E quando eu soube que estava grávida, começou todo o meu interrogatório. Será que eu estou preparada? Será que eu vou ser uma boa mãe? Como é que será que é, né? E quando nasceu o meu filho, gente, nasceu uma leoa. Eu não deixava ninguém dar banho nele, eu não deixava ninguém cuidar dele. E eu me vi assim,
transformada. Eu falei, meu Deus, nem eu sabia que eu era essa pessoa, né? Que pessoa maluca. A minha mãe até dizia assim, uma frase, né, que eles costumam, quem pariu Mateus que embale. Isso quer dizer que, né, você que vai tomar conta. E assim foi, há 12 anos. Eu sou separada do pai do meu filho desde quando ele tem 1 ano e 8 meses. E, e sou eu que sou por ele, como pai, como mãe. E isso eu entendo como um chamado. Eu já abri mão, já renunciei muitas coisas. Viagens, oportunidades, coisas que precisavam da minha de mais dedicação minha, eu tive que renunciar, porque sou eu a única responsável por ele, né? Se não sou eu, não é mais ninguém. Eu que preciso levar na escola, eu que tenho que buscar, eu tenho que ensinar, eu tenho que levar na igreja, eu que, né, alimento, eu que educo, eu que ensinei a andar de bicicleta, enfim. Então você percebe como é um chamado. Então a maternidade é um dos chamados que eu tenho, né? E sempre trabalhando dentro, como fala, né, dos princípios. Quais são os princípios do reino de Deus? Você sabe qual é? É a justiça, a retidão, o amor, a compaixão, né? Isso são alguns dos princípios. Então, amados, o Senhor nunca deixou faltar nada para mim e para o meu filho. É claro que eu faço a minha parte, eu trabalho, né? Aliás, o meu trabalho é um outro chamado que o Senhor tem para mim. Sabe quando você faz sem se sentir pesado, cansado, estressado? O meu trabalho é um encargo, não é um cargo, não é uma coisa pesada, é algo que é leve, que eu amo fazer. Eu trabalho com viagens, aliás, se você um dia quiser viajar, você pode me procurar. Então eu entendo que esse é um outro chamado que eu tenho. E quando a gente trabalha dentro de princípios, de valores inegociáveis, amados, honestidade, ser correto, íntegro, são coisas que eu não negocio com ninguém. Eu não faço nada por debaixo do pano, eu não tento trapacear, eu não minto. E esses princípios, eles são inegociáveis. Então, quando nós estamos dentro desses princípios, tudo flui, né? O Senhor tem uma promessa sobre a minha vida de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que o Senhor tem preparado para mim um outro casamento, um casamento que vai ser duradouro, um casamento que vai ser realmente, de fato, dentro dos princípios do Pai, né? Enquanto isso, eu estou me resguardando. Eu tenho uma santidade, eu tenho uma castidade. Ah, Paula, mas que hipocrisia, você já namorou tanto, você já fez tanto. Sim, é verdade. Mas quando nós entendemos que é preciso andarmos dentro dos princípios do Pai, dentro da obediência, isso é algo espontâneo. Eu mato a minha carne porque eu quero viver os planos de Deus. Eu até estava ouvindo aqui o Vinícius Iracete, profeta maravilhoso, né? Que ele falou assim, nós temos dois planos, os planos de Deus e os nossos planos. Agora eu te pergunto, qual plano é melhor? Fala para mim. Tendo como base um Deus de amor, um Deus que tem planos de te fazer prosperar e não de causar danos. Eu, amados, depois que tive esse entendimento, abandonei os meus planos e sigo somente os planos de Deus. E quero e vou viver todos os dias os planos de Deus. O fato de eu estar morando aqui hoje, eu saí de Itapeva chorando. Eu saí de Itapeva chorando, mas foi o Senhor que me deu uma visão. Ele mostrou para mim que eu deveria vir para cá. E desde o dia que eu pisei aqui, até essa casa onde eu estou, esse tronco aqui, que um dia eu vou contar para vocês a história dele. Eu vou gravar um testemunho aqui sobre o tronco, tá? O meu filho sonhou com esse tronco exatamente como ele está ali. Ele sonhou dia 8 de novembro de 2023. Dia 8 de fevereiro de 2024, 3 meses depois, exatamente 3 meses depois, nós estávamos no lugar que o meu filho sonhou. E você sabe por que a gente sabe disso? Porque meu filho desenhou. Um dia eu vou mostrar para vocês, tá bom? Um dia eu vou mostrar para vocês o desenho que o meu filho fez em novembro de 2023 e a foto perfeita da árvore quando a gente entrou aqui. É surreal. Então, amados, isso é um sinal de que nós estamos dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Escolha os planos de Deus. Escolha os planos de Deus. Busque no secreto essa intimidade com o Pai.
Amados, nós temos uma vida só, não há tempo para ficarmos batendo a cabeça. Nós precisamos aceitar o nosso chamado, nós precisamos trabalhar dentro de princípios e valores celestiais, que são inegociáveis. Quais são os princípios? Vamos lá falar alguns? Amar a Deus sobre todas as coisas, ser honesto e íntegro, ser humilde e generoso, perdoar, obedecer a Deus, seguir os mandamentos bíblicos, ter fé em Deus, ser justo, ser generoso, ser compassivo. Isso são alguns princípios cristãos. E eu te pergunto, você está vivendo dentro dos princípios? Você está vivendo o seu chamado? Pensa nisso, reflita sobre isso. Um beijo para vocês, muito obrigada e até amanhã. Continue abençoados. Tchau!